Você já sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés, como se tudo o que você acreditava, tudo o que construiu com tanto esforço, tivesse simplesmente se desfeito em um instante e ficasse apenas o eco de algo que um dia foi inteiro. É uma sensação que rouba o ar. E o sentido que arranca de dentro de você o que restava de controle e te deixa olhando para um vazio que não responde. É nesse momento que a mente tenta entender o porquê, mas o coração apenas grita em silêncio. O estoico sabe que ali, no meio do caos, existe uma oportunidade que poucos enxergam, a oportunidade de se reconstruir, sem máscaras, de se olhar sem ilusões e de começar a compreender que o verdadeiro poder não está em manter tudo de pé, mas em não se perder quando tudo cai. 2. O fracasso e a perda não são castigos, são lembretes de que o controle é uma ilusão, que o mundo pode tirar tudo o que é material, tudo o que é temporário, tudo o que está fora do seu domínio, mas jamais poderá roubar o domínio que você tem sobre si mesmo. A maioria das pessoas não entende isso e por isso entra em desespero quando a vida desmorona, porque desde cedo aprenderam a se definir pelo que conquistam e não pelo que suportam. E então, quando o sucesso vai embora, o vazio cresce, porque não há mais nada para se agarrar. A mente tenta fugir da dor, correndo para distrações, se afogando em comparações ou culpando o destino. Mas a dor continua ali, firme, lembrando você de que o verdadeiro trabalho não é reconstruir o que caiu, é reconstruir quem caiu. 3. O fracasso é o espelho mais cruel e mais verdadeiro. Ele mostra o que o sucesso esconde, enquanto a vitória te embriaga. O fracasso te revela, ele te obriga a olhar para a própria sombra e enxergar que talvez o que te impediu de seguir não foram as circunstâncias, mas o ego ferido que não aceita a ideia de não controlar tudo. O estoicismo ensina que nada que pode ser tirado de você é realmente seu. O que é seu é o que permanece quando tudo o resto se vai. E essa verdade dói, porque obriga a entender que muito do que chamamos de identidade era só um reflexo daquilo que o mundo dizia que deveríamos ser. 4. Poucos suportam o silêncio que vem depois da queda, porque é no silêncio que a verdade fala. E a verdade raramente fala com delicadeza. É por isso que a maioria foge da própria mente, se enche de ruído, de distração, de desculpas, porque estar sozinho com os próprios pensamentos exige coragem para admitir que talvez o erro não tenha sido o fracasso, mas o apego, aquilo que nunca foi eterno. O estoico aprende a aceitar o silêncio como mestre. Ele entende que o que parece vazio é, na verdade, espaço para o renascimento. 5. Há um momento em que tudo parece perdido, e é aí que a mente precisa escolher entre se entregar ou resistir. Os estoicos antigos viveram guerras, escravidão, perseguição e morte. Mas mesmo diante do impensável, mantinham a serenidade. Não porque eram frios, mas porque compreenderam que não adianta lutar contra o que já é. Eles se voltavam para dentro, onde o poder real habita. Quando Roma queimava, Marco Aurélio escrevia sobre virtude. Quando Epicteto era humilhado, ele sorria em silêncio. Quando Sêneca enfrentou a morte, ele a recebeu com calma. Esses homens sabiam que o destino pode destruir o corpo, mas jamais toca a alma disciplinada. Sêneca dizia que o homem sábio se prepara para a perda antes que ela aconteça, porque tudo que pode ser tirado é instável. Epicteto viveu como escravo e, mesmo assim, falava sobre liberdade porque entendeu que ninguém pode aprisionar uma mente que aprendeu a não reagir por impulso. Marco Aurélio perdeu filhos e amigos e, ainda assim, escreveu sobre aceitar o que o universo traz e deixar ir o que o universo leva. Eles não eram feitos de pedra, apenas escolheram não deixar que o sofrimento os transformasse em algo menor. Eles permitiram que a dor os lapidasse. E essa é a diferença entre os que caem e os que se elevam. 7.
Quando você perde tudo, descobre que não precisa de tanto para continuar a vida. Não exige perfeição, exige presença e coragem. A força nasce no instante em que você percebe que o que te resta é o suficiente para recomeçar, enquanto muitos se desesperam, tentando recuperar o que se foi. O estoico se concentra em fortalecer o que sobrou, e é assim que ele se torna inquebrável, porque o ferro não teme o fogo. Ele precisa do fogo para se tornar o que deve ser. Cada perda é um convite para se forjar de novo. Cada fracasso é um treinamento silencioso para uma versão mais sábia de si mesmo. 8. O sofrimento não vem para te destruir. Ele vem para testar a profundidade da sua raiz. É fácil permanecer firme quando o sol brilha, mas é no meio da tempestade que a raiz verdadeira mostra sua força. E essa força não se mede em quantos sorrisos você consegue manter, mas em quantas vezes você escolhe levantar mesmo, sem acreditar que vale a pena. O estoicismo não promete alívio, ele promete consciência, e a consciência é o que transforma o desespero em disciplina, o medo em foco e a dor em poder. 9. Há uma beleza estranha em perder tudo, porque quando o mundo tira de você o que ama, ele também tira o medo de perder. E nesse instante você percebe que não há mais nada que possam fazer contra alguém que já aceitou a própria vulnerabilidade. Quando você chega a esse ponto, o mundo perde o controle sobre você, porque você já entendeu o que realmente importa. O estoico não deseja o sofrimento, mas quando ele vem, ele o transforma em combustível para a própria evolução. 10. A dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. O sofrimento nasce da resistência àquilo que já é, e a resistência é a raiz da autodestruição. Os estoicos chamavam isso de viver em acordo com a natureza, não no sentido da floresta ou dos rios, mas no sentido de aceitar o fluxo inevitável das coisas e fluir com ele em vez de lutar contra ele. Quem aprende a fazer isso encontra paz, mesmo quando o mundo ao redor está em ruínas. 11. Você vai perder pessoas, sonhos e versões antigas de si mesmo. Vai ver tudo o que construiu ruir sem aviso, e ainda assim vai precisar respirar fundo e continuar, porque o estoico não busca controle, ele busca domínio. Domínio sobre os impulsos, sobre o ego, sobre o medo. E quando você domina a si mesmo, não há perda que te destrua, porque você já entendeu que nada é seu de verdade. Tudo é emprestado até o corpo que você habita. 12. A disciplina nasce da dor, e a dor é o preço da transformação. Cada fracasso é uma chance de provar para si mesmo que ainda existe força onde todos achavam que havia apenas cansaço. E é por isso que os que perdem e continuam são os que mais assustam o mundo, porque carregam nos olhos uma calma que só quem sobreviveu ao próprio inferno pode ter. E essa calma não vem da ausência de dor, vem da aceitação profunda de que a dor faz parte da existência. A sabedoria não está em vencer sempre, mas em continuar inteiro mesmo depois de perder tudo, quando tudo desaba. Lembre-se de que o estoico não domina o mundo, ele domina a si mesmo, e é esse domínio que transforma a dor em poder. É isso que faz a mente permanecer calma quando o coração sangra, porque ele entende que o sofrimento também tem propósito, e que até o caos serve a um bem maior que ainda não se pode ver. E se essa mensagem te tocou, se ela fez você olhar para dentro e entender que ainda existe força aí dentro, então deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir o que você ouviu hoje. E se inscreva no canal, porque toda semana há uma nova reflexão. Para quem escolheu evoluir em silêncio e vencer sem precisar de plateia, escreva nos comentários: nada me destrói, apenas me molda, porque essa é a frase dos que caem e se levantam dos que sofrem, e amadurecem dos que não pedem uma vida mais leve, apenas uma mente mais forte.